Boa noite para quem está entrando. Aguardar a Tati entrar aqui. Oi, Tati. Já vou te chamar, tá? Só um minutinho que o celular tá caindo aqui. Oiê! Oi, Tati. Bora lá, E né, aí? Gabi? Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu só Vamos falar desse desativar tal aqui de zumbido aí. mais um pouco, né, Tati? Mais um pouco. Deixa eu... O celular tá caindo aqui, vou ver se ele vai parar. Onde eu arranjei. Primeira vez fazendo live, Tati. Primeira ou segunda, não lembro, mas tá bom, né? Temos que participar. Dá uma intimidada, né? Bom, dando boa noite para todo mundo que vai entrando. A live vai ficar gravada depois no final, né? Para a gente conseguir que mais pessoas possam assistir, né? E a gente pode compartilhar também essas informações sobre perda auditiva e o nosso temido zumbido, né? Então, para quem está entrando aqui, que está vindo, né, do seu Instagram, da Cloud Aparelhos, eu sou a Gabriela Amaral, sou fisioterapeuta aqui no Instituto Bases, uma das fisioterapeutas, né? A gente tem a Mari e a Júlia também. E aqui a gente trabalha com essa questão do zumbido somatosensorial e também disfunções de cabeça, pescoço, dor crônica. E zumbido é uma coisa que está sempre aqui no nosso dia a dia. Se a pessoa não vem por conta do zumbido em si, ela vem por uma queixa, às vezes, de dor de cabeça, vem por uma questão de tensão muscular e tá esse tal do zumbido. E aí a gente começou a investigar um pouco mais e a gente viu que tem muita coisa. Eu vou pedir para a Tati também se apresentar, né? Para quem não conhece ela. Tati, se apresente, por favor. Então, eu sou fonoaudióloga da Cloud Aparelhos Auditivos, né? É uma clínica que tem a matriz em Campinas, mas a gente tem vários pontos de atendimento, então trabalha há muito tempo com adaptação do aparelho auditivo e o zumbido está totalmente envolvido nisso, né? Em Jundiaí a gente atende até no mesmo prédio aí do Instituto Bases, dentro da Audi 9, né? Então eu atendo em Jundiaí, em Campinas e às vezes em Itatiba também. Mas a Cleaud tem pontos de atendimento em várias regiões. Então, hoje a gente quer, né, Gabi, assim, trazer um pouquinho, a gente separou em vários temas, né, a Gabi separou vários temas, e já falou a doutora Letícia, né, que é otorrino, deu uma introdução, e hoje a gente queria dar pelo menos um panorama geral, relacionando, né, a perda e o zumbido, né, que é um pouquinho mais da minha rotina mesmo, né, falar um pouquinho de tecnologia e desmistificar um pouquinho essa questão dos aparelhos também. E aí a gente está à disposição, né, Gabi, de se alguém for tendo alguma dúvida também, a gente vai tentando ter uma linha de raciocínio, mas a ideia é passar uma coisa geral, não tão aprofundada, tão técnica que não dá tempo, né? E depois vão ter outros profissionais também que vão falar das outras áreas. Exato, perfeito. Como a maioria acredita, né? Eu também, antes de estudar isso, acreditava que só quem tem perda de audição, né, também vai ter o zumbido. Então, assim, um resumo muito breve do que a gente foi falado lá na outra live com a doutora Letícia. O zumbido, ele é um sintoma, vale lembrar sempre, sempre, sempre que o zumbido ele é um sintoma, ele não é o problema em si, podendo sim se tornar um problema, porque ele afeta a qualidade de vida das pessoas, mas lembrando que ele não é o causador, né? Tem algo que vem causar ele e ele expande, ele acaba aparecendo como sintoma. Então a gente, olha lá, o celular vai ficar caindo, eu vou ficar aqui segurando. Então a gente sabe que ele é multifatorial, né? Várias causas, como a gente falou com a doutora Letícia, inclusive a live está gravada, está aqui no nosso feed, é multifatorial. Mas a gente sabe também, né, Tati, que
qual que é a porcentagem das pessoas que têm perda de audição? Então, Né? tem uma estatística de, assim, de 80, 85% de pessoas que têm o zumbido tem algum grau de perda auditiva, né? Então, a gente vê que é a principal causa aí, né? Alguma perda de audição, alguma alteração no sistema é a principal causa do aparecimento desse zumbido, né? Então, por isso que a gente tem que olhar um pouquinho para isso, né? Exato. Então, hoje, como a gente vai falar sobre a perda auditiva, vai ser o embasamento, né? Então, só lembrando que é multifatorial, perda de audição é uma dessas causas em si. Então, Uma das Tati, causas. fala pra gente, né? Por que acaba acontecendo essa tal dessa perda auditiva? Porque não necessariamente é uma questão da terceira idade, né? Como antigamente talvez a gente tivesse a questão de a gente associar perda de audição com pessoas, né, da terceira idade. E hoje em dia não é bem assim que a gente vê no nosso dia a dia. Acho que você também, né, é considerado a maior parte, mas não é só. Então vamos falar um pouco para esse público também que acaba se encontrando com perda de audição e por que acontece. E é interessante, assim, que muitas vezes pessoas têm a perda de audição e nem sabem, né? Então, para começar, assim, o que é a perda de audição? Então, é alguma alteração em qualquer parte do sistema auditivo, em qualquer estrutura ali do sistema auditivo, né? Começa até, às vezes, com uma rolha de cera, que a gente fala, que está impedindo o som passar, até problemas mais irreversíveis mesmo, né? Eu até vou tentar virar a câmera só para mostrar uma fotinha bem simplificada de um ouvido. Deixa eu mostrar aqui, que aí a gente consegue falar aqui, ó. Então, Legal. Bem rapidamente aqui, ó. Então, aqui é um desenho, né, de toda a estrutura, né, de um ouvido interno. Então, o som, ele tem que passar por todas essas estruturas para chegar no caminho final, que é o nosso cérebro, né? Então, qualquer alteração aqui no caminho, que é nosso canal auditivo, já pode causar uma perda de energia de som, né? Uma alteração no nosso tímpano, né? Então, uma pessoa que teve infecção de ouvido e perfurou o tímpano, ele tem uma abertura aqui. Isso faz perder energia para o som passar lá para dentro também. Nessa parte média aqui, se a gente está congestionado, aqui junta líquido, junta secreção, também é uma barreira que impede passar o som lá para dentro. Esses ossículos, né, que eles também têm que estar funcionando bem para passar a vibração para dentro. Se eles tiverem alguma alteração, isso também causa uma perda auditiva. E até a principal causa é a perda dentro desse órgão aqui, que é o nosso órgão interno, a cóclea, e aqui a gente tem milhares de células auditivas, que é quem recebem a informação final, passa para o nosso nervo auditivo, e essa informação segue até o nosso córtex auditivo, aí, que é onde a gente interpreta o som, né? Então, para a gente ouvir bem, ouvir todos os sons, todas essas estruturas, desde a entrada, tem que estar funcionando direitinho, não pode ter nenhum problema, nenhum impedimento, senão alguns sons, alguma informação não chega completamente até o nosso cérebro, né? Então, isso é uma perda de audição, né? Pode ser que tenha perdas que elas sejam, assim, reversíveis, né? No caso de uma infecção de ouvido, de uma otite. Então, ela vai passar no otorrino, vai fazer um tratamento medicamentoso, muitas vezes, não vai ter mais a perda. Tem alguns casos que são cirúrgicos, até, por exemplo, uma perfuração de tímpano, às vezes tem caso de, né, cirurgia e volta uma audição normal, né? A nossa maior preocupação é quando a perda é mais lá nas células auditivas, né, as células internas, que aí ela é reversível, né? Uma vez que a gente perde essas células, elas não se regeneram, elas não voltam mais, né? Então, aí que entra o tratamento é de acordo de onde está a lesão, né? De onde está causando o problema, a gente vai pensar no tratamento. Perfeito, ótima explicação. Realmente, igual a gente falou, por isso que a perda auditiva, ela tem que ser o primeiro exame que a gente não, né? Mas o otorrino solicita é a audiometria, né? Que tem aquele gráfico, né? Que as pessoas ficam já um pouco preocupadas. Então, e muitas vezes que eu falei. Gráfico, como que a gente considera a perda de audição? Então, até como eu falei, às vezes o paciente ele vai para o otorrino com a queixa de zumbido, ele nem tem a queixa auditiva, mas geralmente os otorrinos já pedem uma audiometria para a gente identificar se tem alguma perda ali. E pelo gráfico, né, que a gente faz na audiometria, a gente consegue entender um pouquinho da causa, né, da onde é a lesão, para a gente pensar no tratamento, né.
E aí, só voltando um pouquinho, Gabi, assim, tem muitas coisas que causam, né? As coisas que causam a perda de audição, elas podem ser desde o que eu falei, desde uma infecção de ouvido ou de doenças mesmo, virais, cachumba, catapora, toxoplasmose, meningite. Então, por isso que, voltando no que você falou, a gente pensava antigamente, ou tem pessoas que pensam ainda que a perda só atinge os idosos, né? Então, a idade é uma das causas só da perda auditiva, né? Que é o envelhecimento das células, como muitas coisas do nosso corpo, né? Então, as células auditivas também envelhecem e a gente vai perdendo elas e vai deixando de ouvir alguns sons. Mas é uma das causas, né? E uma muito comum é genética, né? Que pode atingir todas as idades, né? Desde os dos bebês, né? Então, tem um fator lá genético que eu tenho uma predisposição em desenvolver perda auditiva. Então, isso pode acontecer na infância, na idade adulta, né? E uma outra causa também, que é uma coisa que a gente pode evitar, é a exposição a ruído, né? Então, é uma coisa. Isso a gente tem que pegar, porque, assim, se é uma perda genética, uma doença, muitas vezes a gente não pode evitar, mas provocar uma perda de audição, isso a gente tem que ter realmente bastante conscientização, divulgar muito, né? E é uma perda, a perda causada por ruído, ela geralmente está muito associada ao zumbido, que é o que a gente está falando bastante. Então, uma pessoa que foi muito exposta a ruído muito intenso, por muitas horas, muitos anos, é muito comum ter a presença do zumbido, assim. Porque daí tem a Quase morte dessas células também, né? isso. Então, aí o zumbido é bem comum aparecer. Então, essas coisas a gente pode evitar, né? O uso de fone de ouvido de uma maneira que não é segura, né? Com volume muito alto, por muitas horas prolongadas também pode lesionar. Ou até músicos, né? Que trabalham com música mesmo. Então, hoje em dia tem os EPIs, tem os protetores, né? Então, tudo isso pode prevenir. Mas o ruído é uma das causas também de alteração em uma dessas estruturas, né? E com Eu tinha certeza a gente está numa sociedade que está mais barulhenta. Eu digo isso porque eu tenho um filho de 3 anos, mas tem os brinquedos que, pelo amor de Deus, o volume ele já é alto, né? Então, assim, a gente não precisa pensar que seja só dentro de uma fábrica, por exemplo, né? sim, Mas as questões é. do dia a dia, elas já É. começam a influenciar desde cedo. Porque E na fábrica, assim, hoje em dia tem muita regulamentação do uso dos EPIs, bastante obrigatoriedade, né? Lógico que tem pessoas que às vezes, né, o técnico passa, a pessoa tira o EPI, então, mas assim, já existe bastante controle nisso, mas nas atividades do dia a dia, igual você falou, de brinquedos, fones de ouvido cada vez mais, isso é uma preocupação, sim, né? vai aumentando o índice, aí já chegando na adolescente, a gente acaba tendo adolescentes, né? Assim, eu digo da casa do zumbido. Tenho Sim, crianças que acabam tendo, né, o é. zumbido, crianças de 8, 10, 12 Às anos, vezes a gente, às vezes nem apresenta ainda a uma perda. perda, mas às vezes pode ser até já uma exposição a ruído alto, pode já começar a estressar ali o sistema auditivo, né? Então, Uhum. às vezes o zumbido já pode vir daí mesmo, né? E aqueles shows, Tati, que o pessoal vai no show, né? Vai É, o lá ideal, né? O ideal, o melhor dos mundos era ir com protetor, né? Mas a gente sabe protetor, né? que não é Não é o essa que a realidade. acontece. É. Mas E a aí tem os pessoa zumbidos ela indo no temporários, show, por né? Então, exemplo, assim, vou num show, vou numa balada, então eu volto com zumbido, que é uma proteção das nossas células mais externas ali, mas depois passa algumas horas, esse zumbido ele passa, né? Então é o zumbido temporário, ele é o menos preocupante, mas agora quando tem morte de células mesmo, aí já tem a consequência da perda e um zumbido mais persistente, né? bom, a gente falou já um pouquinho das causas, né? Que você já falou que é multifatorial também, sendo a principal por ruído, né? Que causa essa perda auditiva das mortes das células ciliadas que fazem a captação dessa vibração do nosso som. E aí tem todo um trajeto para chegar até o nosso cérebro no córtex auditivo, que vai ser realmente onde a gente vai entender, né, esse som. Porque o que eu estou falando aqui para vocês, na verdade, é uma onda vibratória que está sendo passada e captada e vai ser transformada e traduzida, né, pelo nosso cérebro nessas palavras, o que a gente está escutando. A gente também já falou um pouquinho da relação do zumbido com essa perda de audição. E, assim, eu sempre falo para meus pacientes, ver se eu estou um pouco errada ou não de falar isso para eles, né? Quando o paciente vem até mim e fala assim, mas eu não tenho uma perda
auditiva, né? Mas o que a gente sabe que normalmente para se ter o zumbido a gente precisa ter uma perda de audição, mesmo que no exame de audiometria não dê, né, realmente uma perda ali, mas pode ser uma perda oculta ou uma lesãozinha, alguma coisa. E eu falo, e às vezes tem os pacientes que têm já uma perda ali, já tem uma queda daquele gráfico de 25, 30, né, para baixo, para 40 ali, e fala, mas é uma perda sutil. Mas eu escuto bem, eu escuto muito bem. Não tem a queixa, né? Então a gente fala que bom, mas quando você não estiver escutando tão bem, é talvez porque esse gráfico já esteja um pouco mais comprometido. Talvez. Isso. Estou errada ou de falar isso para ele ou não? Não, tá certo, porque assim, as perdas pequenas, né, eu falei, ele não tem a percepção ainda, que ele não tá ouvindo alguns sonzinhos mais fraquinhos, né, que ele tá ouvindo, por exemplo, o ventilador mais baixo do que antes, que ele tá ouvindo a torneira pingar um pouco mais baixo. Então, assim, os sons mais fracos que vão deixando de ser percebidos, e às vezes isso é muito lentamente, e às vezes isso não tá impactando na vida do paciente, né? Mas, assim, o que a gente tem que prestar atenção, Gabi, que assim, até assim, a relação desse zumbido com a perda é porque alguma coisa no meio do caminho não está comunicando bem, né? Alguma estrutura ali não está funcionando bem e não está toda essa via auditiva, desde lá do início, até as células, até o nervo, até o cérebro, ali teve uma interrupção de estímulo, né? E até o zumbido, ele é um som que é percebido pelo cérebro, mas por causa de alguma alteração nesse meio do caminho que aconteceu, né? Então, por isso que a perda de audição é uma causa importante, porque ela justifica, né, esse aparecimento desse som, né? Então, alguma coisa está interrompendo o estímulo, né, desse som no cérebro. E aí, para a gente considerar, por exemplo, que o paciente realmente não tem perda, a gente faz a audiometria e o paciente tem que estar ouvindo todos os sons, todas as frequências até 20, 25 decibéis. Então, quer dizer que a grande parte da informação está chegando, tá? Mas é o que você falou, tem outras causas do zumbido que não é a perda de audição, né? Mas mesmo quando a gente faz uma audiometria convencional normal, quando a gente está num caso que a gente está investigando muito, que não descobriu nenhuma causa, a gente pode fazer uma audiometria de alta frequência, que são sons mais agudos ainda, que convencionalmente a gente não pesquisa numa audiometria normal. E aí, às vezes, ali nas altas frequências já tem uma perdinha também, né? Então, não é um exame que a gente faz de rotina, mas numa investigação de zumbido, a gente, às vezes, chega ali para tentar identificar alguma causa, né? Então, voltando ao que você falou, que a pessoa não tem a queixa, mas se a gente já identificou que tem a perda, né? Então a gente vai ter que tentar pensar num tratamento para essa perda de audição, mesmo que o paciente não tenha essa queixa, né? Então aí a gente começa a entrar nos aparelhos auditivos, né? No teste, nas avaliações, né? Para quem já tenha feito uma audiometria, né, provavelmente já deve estar entendendo que a gente está falando desse gráfico que acaba acontecendo na audiometria. E para quem nunca fez, eu tenho até aqui, qualquer coisa eu posso até mostrar um de uma paciente, só para vocês entenderem, né? A gente tem essa questão, quando a gente está falando, a nossa voz, assim, normalmente ela está ali na frequência que a Tati quis dizer, né? Que uma audiometria convencional, ela pega até 8.000 Hz. 8.000 Hz, 8.000 isso. Hz, né? A nossa voz, normalmente, está em 4.000, né? A gente consegue São escutar, algumas não, né? frequências mais frequências médias, isso médias. até que fala. Então, uma audiometria convencional é isso, né? De 250 a 8.000 Hz. Quanto mais alta essa frequência, né? 4.000, 6.000, 8.000, mais agudo é o som. E quanto mais baixa essa frequência, mais grave é o som. Então, a altas frequências, ela pega de 8 a quanto, Tati, mais ou menos? A 24.000 Hz, mais ou menos, Então, às vezes a pessoa, a gente, por mais que ela não vá estar escutando, mas ela pode ter uma perda, né, nessas altas frequências, que pode ser também estar justificando justificando esse zumbido. E aí é um caso que a gente não vai tratar, né? A gente não tem um aparelho auditivo para corrigir essas frequências, mesmo porque não são frequências de sons audíveis, de sons de fala, sons ambientais que a gente está acostumado. Mas essa avaliação é mais para tentar justificar a perda, né? Agora, o mais importante é a gente identificar quando tem uma perda em sons do ambiente mesmo, sons que era para eu estar escutando, realmente, sons ambientais,
os sons de fala de algumas letras e eu não estou conseguindo perceber. E às vezes eu não tenho a queixa, mas eu já identifico lá no gráfico que não estão chegando todas as informações, né? Uma curiosidade minha mesmo, esse critério das altas frequências ou não, leva isso em consideração alguma coisa ou é só por causa do zumbido em si? Quando a pessoa... Para a gente fazer a pesquisa, fazer essa avaliação, geralmente é investigação de zumbido. Não Tá. tem muita aplicabilidade Se a para pessoa tem outra a perda coisa. auditiva, mas não tem o zumbido, você também não vai solicitar. Não, porque eu não vou tratar nada, né? Não vou usar um aparelho, não tem tratamento, então ela só se aplica para investigar a causa mesmo, né? Tem algum outro exame que vocês acabam fazendo em relação para você, em questão, pensando aqui no aparelho auditivo, tá? Tá. Considerando a perda de audição. Então, até vou depois falar um pouquinho mais de tecnologia, né? Tem um exame que chama acufenometria, que assim, a gente não usa tanto, a gente que trabalha muito com perda auditiva, a gente não usa tanto, mas é um exame, a acufenometria é um exame que é para identificar a frequência desse zumbido, se ele é grave, se ele é agudo, e a intensidade, né? O quanto que tá, esse conto é o volume desse percebido desse zumbido para o paciente. Então, às vezes a gente usa mais para orientação do paciente, até para falar, olha, seu zumbido ele tá em 5 decibéis e ele tá com uma percepção que ele é gigantesco. Então, aquilo serve até como uma ferramenta de orientar ele para ele abaixar o medo, né, do monstro de zumbido. Ou esse exame pode servir para a gente ativar um recurso no aparelho auditivo que eu vou falar depois, mas é bem específico, é mais para pacientes que geralmente não têm muita perda de audição, né? Mas essa acúfeno pode ser solicitada em algum momento, né? E aí dos aparelhos, né? Isso que eu ia falar. Então vamos supor, o paciente chegou, tem zumbido, tem uma perda auditiva considerável, né? E tem indicação para aparelho auditivo. Mas acontece também nessa questão que a gente já pode abordar outra questão junta, que é a pessoa fala exatamente isso, mas será que eu devo? Será que eu vou precisar? Será que eu estou escutando bem, né? Então não está tendo tanto problema no dia a dia. Quando que a gente considera realmente esse aparelho auditivo pensando no zumbido, né? Existe um aparelho específico que seja para o zumbido também? Ou é diferente? Para perda auditiva ou tem um aparelho que é para o zumbido? Tá, boa pergunta. Então, assim, ó, começando, né? Então, quando que eu vou pensar no aparelho auditivo? Sempre quando tiver qualquer grau de perda de audição. Então, eu estou ouvindo algumas frequências acima da normalidade. Então, eu só ouço acima dos 25 decibéis. Então, tá faltando informação, eu tenho que corrigir essa perda. E hoje já está muito comprovada a importância da gente ouvir todos os sons, até para o funcionamento melhor do nosso cérebro, não perder estímulo, né? Então, regra geral, tem uma perda de audição, tá fora da normalidade algumas frequências, a gente tem que, pelo menos, testar, pôr esse paciente em experiência desse tratamento. Quando ele tem uma perda pequena, às vezes é que a gente falou, ele não tem a queixa de audição, ele não percebe. Mas se ele já tem a queixa também do zumbido, aumenta a indicação de ele usar o aparelho por aumentar o benefício que ele pode ter. Então, se eu tenho uma perdinha pequenininha, só lá eu iria corrigir 5, 10 decibéis em 2 frequências. No dia a dia, realmente, para ouvir, eu não perceberia a diferença. Então, às vezes, é um paciente que a gente segura um pouco, reavalia daqui a um ano, né? Mas se ele já tem o zumbido, essa correção da perda já pode apresentar um alívio do zumbido. E aí, assim, um dos objetivos da gente usar aparelho para quem tem zumbido também são 2 pontos importantes. A primeira é manter essa via estimulada. Lembra que a gente falou que o aparecimento do zumbido muitas vezes é porque alguma coisa nessa via não está levando o estímulo corretamente para o cérebro, não está deixando essa via auditiva trabalhar corretamente. Então, o aparelho auditivo, ele vai fazer a correção dessa via voltar, né, a trabalhar. Ele vai melhorar o funcionamento desse estímulo da via. Então, seria meio assim, obrigatório um paciente de zumbido que tem perda, ele corrigir para voltar ao funcionamento normal. E é lógico que não é imediato, né, Gabi? Então, assim, então eu vou colocar o aparelho e minha via vai começar a funcionar, em 2 dias eu não percebo zumbido. Então, assim, do mesmo jeito que essa perda,
Se a gente amar. Do mesmo jeito que essa perda ela pode ter vindo devagar, e esse sistema começou a gerar o zumbido só depois de ter percebido a falha, para esse sistema voltar a reconhecer que está tendo estímulo ali, isso também pode demorar um tempo. E aí não tem nenhuma receita de bolo, né? Então, assim, não posso falar uma semana, um mês, um ano, é muito individual. Depende da intensidade que é esse zumbido, né? De quanto é alto esse zumbido e até da frequência que ele é. Então, se é um zumbido, por exemplo, de chiado, no geral, ele é um pouquinho mais fácil da gente camuflar ele, né? Um zumbido de apito, geralmente é um pouquinho mais difícil, ele se destaca mais dos sons do ambiente, né? Então, de novo, o aparelho, ele ajuda nesse manter esse estímulo da via e, como eu estou corrigindo sons que a pessoa não ouvia naturalmente, eu acabo mandando mais informação de som mesmo para o cérebro, desviar um pouquinho a atenção do zumbido. Então, assim, o paciente que tem a perda, o primeiro passo é mandar som lá que ele não está ouvindo naturalmente. Então, por exemplo, então eu tenho uma perdinha de audição que faz eu não ouvir uma torneira ligada, um ventilador ligado, né, uma torneira pingando, o movimento de carro passando lá na rua um pouco mais distante, os passarinhos, né? Então, com a perda, eu deixei de ouvir esses sons, mas nem tô percebendo, nem sinto a falta deles, porque isso é lento. Então, eu não ouvir esses sons deixa o meu zumbido mais perceptível, né? Então, ele destaca mais. Tanto é que o princípio de tratamento do zumbido é o enriquecimento sonoro, as terapias sonoras, né? Que eu vou falar um pouquinho também. Que é o princípio de tratamento do zumbido. Então, fazer o nosso cérebro deixar esse zumbido esquecido, disfarçado com outros sons, né? Então, se eu não ouvia, por exemplo, o ventilador ligado, movimentação da rua lá, de carro, e de repente eu ponho o aparelho auditivo, que vai corrigir esses sons que eu não estava ouvindo, e eu começo a escutar esses sons, então isso me dá mais informação, o meu cérebro ele fica mais distraído mesmo. Então, né? então ele não vai focar tanto, né, teoricamente, tudo isso é teoricamente, né, lógico que na prática a gente vê isso acontecendo, mas depende dos graus de zumbido. Então, o cérebro distrai um pouquinho com esses outros sons, né, e ele acaba não dando tanto foco para o zumbido. E, de novo, Gabi, é muito individual, né? Então, tem paciente que no primeiro dia fala, não tô percebendo meu zumbido. A hora que a gente põe o aparelho, não tô percebendo. Só dos sons da sala, de um ar-condicionado ligado, e depende, como eu falei, se é um zumbido mais grave, mais agudo, ele falou, não tô percebendo, que é o que a gente sonha na vida. Mas, lógico, que são a minoria dos casos, né? E tem casos que, assim, alguns meses já consegue, né, quando a gente vai até corrigindo a perda, que geralmente é gradual, a gente não corrige a perda de uma vez, né, para o cérebro não se incomodar. Então, quando a gente já consegue corrigir melhor a perda, já tem uma habituação muito boa do zumbido, né? Perfeito. Então, assim, a maioria dos casos, a nossa realidade, que é os casos que chega pra gente com perda de audição, para pôr aparelho, a grande maioria, vou te falar assim, sei lá, mais de 90% tem um convívio muito bom com o zumbido, né? Não é que eu falei, às vezes desaparece o zumbido, mas tem uma qualidade de vida muito boa. Então, por isso que a gente sempre tem qualquer grau de perda, a gente tem que tentar, né? Acontece, Gabi, que às vezes é um caso de uma perda bem pequenininha, e às vezes a gente vai testar. E às vezes tem outras questões envolvidas, né? Até do paciente estar motivado a isso, a usar o aparelho, ele não percebe muito benefício, a gente tenta orientar, e às vezes ele fala, tá mais, às vezes, me atrapalhando do que me ajudando. Então, se ainda a perda é muito pequena, aí a gente manda para os nossos colegas, né? Para físio, para o dentista, para o otorrino, para tentar fazer as investigações metabólicas, ver se tem alguma outra coisa que consegue melhorar antes da perda, que é uma coisa ainda muito pequena, né? E a gente reavalia em um ano, né? Então, o nosso desafio é esses casos das perdinhas muito pequenininhas que a gente não consegue corrigir muito, não tem muito o que corrigir, então, às vezes, o benefício é muito pequeno. Mas mesmo assim, a gente... É pouco benefício, mas mesmo assim a gente tenta. Eu tenho pacientes, por exemplo, que tem... a faixa de frequência toda normal dos principais sons, e só lá 6 e 8, que são frequências bem altas,
uma perda bem grande. Então, essa perda não impacta em nada na vida dele, de comunicação, de sons ambientais também. E tem um paciente que é assim, a gente corrigiu essas frequências altas e ele tá super bem com o zumbido. Ele percebeu uma melhora muito grande. Então, pro zumbido dele, pro caso dele, resolveu. Mas se a gente não tivesse Tentado. tentado, ido só pela queixa dele, que ele, não tem queixa de audição, de ouvir, a gente ia deixar esse paciente talvez com um zumbido mais importante aí, né? Então, a gente sempre tem que tentar. Muito bom, maravilhosa você para explicar. Só ia fazer só uma explicação um pouco mais lúdica, porque a gente fala do aparelho, né? Que ele é um amplificador, então, do nosso som do ambiente. Então, o que você está falando é exatamente isso, né? Pra gente, eu sempre falo que para os pacientes que o cérebro, ele é uma estrutura muito exigente. Então, se ele não está escutando direito, apesar de você não ter a percepção, né? Que você, eu estou escutando bem, mas o seu cérebro, ele já sente, né, o que não está normal. Você pode estar, a sua audição tá ok para você de percepção, mas o seu cérebro, ele começa a exigir mais, né, estímulos. E uma forma dele exigir mais estímulos é exatamente pedindo, né, gerando esse zumbido também. Então, o aparelho auditivo, quando a gente sugere como uma alternativa, fala para passar na fono, vai conversar com a Tati, para ver se né, se a doutora Letícia também, ou uma outra otorrino acabou indicando, e as pessoas ficam um pouco meio assim, é justamente o que a Tati está falando, porque o nosso cérebro, ele começa a demandar mais e mais informação. E se tem alguma coisa que está atrapalhando essa condução, né, desse estímulo aqui até o nosso cérebro, ele pode gerar esse zumbido mesmo, né, porque ele está demandando, ele quer mais informação, e não está chegando talvez da forma que ele exija. E o aparelho auditivo, por mais que você não esteja percebendo a perda, ele vem justamente para te ajudar. O que depois, eu acho que você vai falar mais para o final, né, das consequências da perda auditiva, né? Mas é exatamente isso. O aparelho, a gente tem que quebrar um pouco essa barreira de achar que ele é só para quem tem mais idade, né? Quem tem uma perda de audição super grave. Não vem só para isso, né? A gente consegue, igual você está falando, um paciente que não tem a perda de audição em 4.000 Hz, que é o som ambiente, os sons da fala, mas tem 6 e 8, você consegue corrigir, né? Você consegue programar esse aparelho para isso. Então, fala para mim como que você faz isso, né, nos seus aparelhos, que esse milagre que você faz aí com os pacientes. Dá para mexer pelo celular, dá para programar tipo Alexia, como que é esse negócio? Sim, então, agora falando dos aparelhos, a gente com audiometria, né, a nossa base sempre é uma audiometria bem feita, né, lógico, num lugar confiável sempre, às vezes vem pra gente, a gente até pede para repetir, para realmente confirmar se é exatamente aquilo, porque é o exame base pra gente seguir o nosso tratamento, igual a gente for fazer um óculos e, né, o exame do oftalmo tem que ser perfeito para fazer o grau certinho, né, então... Você acha que o exame possa estar errado? É pelo aparelho auditivo mesmo? Então, tem, assim, pra gente ter certeza, é alguma coisa muito discrepante. Por exemplo, assim, eu tô me baseando num gráfico e, de repente, eu tô tendo que abaixar muito aquele aparelho, muito aquele aparelho, não tá compatível com a história do paciente, com o tempo de perda e com a queixa dele, de que ele tá achando muito alto, por exemplo. Então, eu desconfio que aquele exame seja um pouco melhor do que realmente é, né? Então, a audiometria é um exame, a gente fala, subjetivo, né? Então, depende do paciente ouvir o apito e avisar a fono, né? Ouvir o apito e avisar a fono. E o mais importante pra gente é o som bem baixinho mesmo, aquele que dá até dúvida. Será que eu ouvi? Será que não ouvi? Que é o limiar, é o mínimo que ele escuta. Quem tem zumbido então, às vezes, fica na dúvida, né? Isso, então, assim, às vezes e super importante se abordar isso, porque ainda mais na audiometria para quem tem zumbido, muitas vezes o zumbido atrapalha perceber os sons da audiometria, né? Então, dependendo até da frequência que é o zumbido, ele encobre um pouquinho aquele apito que ele está tentando ouvir. Se é um dia que o zumbido dele está muito alto, por exemplo, é super difícil. Então, às vezes, a fono lá marca que é um limiar, um resultado pior do que realmente ele é capaz de ouvir, né? E eu tô me baseando por aquilo ali, vou corrigir aquele som que ele nem precisa, né? E aí, lógico, isso
existe técnicas para isso, né? Lógico, a experiência do fonoaudiólogo, existem técnicas do estímulo pulsátil, para o paciente conseguir separar o apito do zumbido dele, né? Então, por isso que sempre, isso qualquer coisa, né, Gabi? Assim, qualquer conduta médica a gente tem que estar baseado em exames bons, exames confiáveis, né? Mas só para alertar que realmente não é qualquer audiometria que a gente pega e faz. Então lá a gente, na verdade, sempre repete. Quando o exame é de fora, a gente sempre repete lá com a nossa equipe para não ter nenhuma conduta errada. Ainda mais quando essas perdas de audição muito no limite, né? Que a gente fala, gente, se melhorar um pouquinho isso daqui, não tem perda. Já aconteceu com casos com a gente, principalmente de zumbido, que vem com uma perda muito pequena. Poderia até já testar o aparelho para corrigir. E aí a gente retesta, né? A gente fala que a gente espreme o paciente, né? Que insiste no som baixinho e ele consegue ouvir, né? Então pode ser que no dia o zumbido atrapalhou, ou o fonoaudiólogo não insistiu, né? Então aí a gente repete, às vezes entrou na linha de normalidade. Então é um paciente que não vai não vai usar um aparelho para corrigir a perda de audição. Às vezes a gente vai mandar para outro profissional, né? E se não melhorar, de repente volta para a gente para um aconselhamento, alguma outra coisa, né? Mas, respondendo o que você falou, então, o aparelho auditivo, ele é programado em cima dessa audiometria, né? Então, se ele tem lá 40 decibéis de perda em uma frequência, então, o software é todo pelo computador, né? Que é programável. Então, o software do aparelho auditivo, ele vai fazer essa correção, né? Uma amplificação nessa frequência para compensar essa perda, né? Se ele tem uma perda de células, as células vizinhas vão conseguir pegar esse som, porque ele está sendo mais amplificado e essa informação vai chegar no cérebro. Muitas vezes, se o paciente está muito tempo sem ouvir, essa informação chega e o cérebro não reconhece mais. Então, depende do grau da perda e depende do tempo que esse paciente está privado desses sons, o cérebro ele vai ter mais trabalho de reconhecer esse som, né? Porque ele vai apagando a memória que ele tinha, né, dos sons antes. Então, por isso que a gente não gosta quando o paciente vem com uma perdona já, com muita queixa. Nossa, agora eu percebo que eu não escuto, faz tempo que eu tô assim. Porque é um caso que dá muito mais trabalho de reverter, né, do cérebro se adaptar. Então, nesses casos que a perda é pequenininha, por mais que o paciente não tenha muita queixa, seria o ideal para a gente começar o tratamento, né, para manter a memória dos sons, né, e para ele não ter muito trabalho depois de reaprender tudo isso. E de não ir piorando o zumbido, enfim, né. Muito legal. Então, dos Essa isso. parte da perda da memória do som é muito perceptível, né? Quando eles colocam o aparelho auditivo e vem justamente, mas tá estranho esse negócio. De não reconhecer. Lógico que também vai do profissional de programar esse aparelho de uma maneira confortável, né? Respeitando esse tempo que ele ficou sem ouvir. Então, lógico, se eu for corrigir tudo de uma vez, ele vai ter desconforto, ele vai para casa, ele vai jogar o aparelho longe, não vai querer usar. Então, sempre é bom estar com, né, o profissional experiente para fazer esse tratamento da maneira mais confortável possível, né? Por mais que a gente queira acelerar, né, o tratamento dele, a gente pode causar mais desconforto do que uma ajuda. Então, a gente indo bem devagarzinho. Que não acaba se adaptando e sem precisaria, e aí não se adapta e acaba optando por não utilizar? Então, hoje em dia, a gente, assim, se tudo estiver acontecendo certinho, se o paciente está usando certo, do jeito que a fono orientou, usando, né, a maior parte do tempo, bastante horas, se esse aparelho é bom, né, ele tem uma tecnologia boa, com qualidade, se ele está bem programado, é muito difícil hoje a gente falar o paciente não se adaptou, né? A gente tem pacientes que não se adaptam, assim, às vezes a gente vê de outros lugares, né, de não estar bem programado, né, tem muitos detalhes na adaptação do aparelho, assim, até a questão de estética, hoje melhorou muito, né, então hoje em dia a gente não tem problema, assim, não se adaptou porque o aparelho é feio. Então, acho que até tem pessoas que ainda pensam isso, mas a maioria já conhece alguém que usa, né, os aparelhos não dá para ver nada, né, então ele é muito discreto, muito leve, muito confortável.
Mas se eu fizer uma adaptação errada, por exemplo, se eu tampar mais o ouvido, né, com oliva, com molde, enfim, que vá lá dentro do ouvido, se eu tampar mais do que deveria para aquele tipo de perda, ele vai ter um desconforto, às vezes ele não vai querer usar, mas porque não foi bem programado, né? Então, sempre é importante o paciente, se ele tiver qualquer queixa, ele ir no fonoaudiólogo, né? Falar, ó, é isso que está acontecendo, eu não estou conseguindo usar, é isso que está me incomodando, para o fonoaudiólogo tentar fazer esse ajuste o melhor possível. Então, se as duas partes fizerem tudo certinho, né? E tudo isso estiver muito bem programado, é sucesso, né? Então, hoje em dia a gente não tem muito mais esse problema. Mas o que eu falo assim, ó, o primeiro passo é a pessoa aceitar, né? Então, ela aceitar, ó, eu tenho uma perda, eu tenho que usar, eu tô aqui para você me ajudar, né? Se esse primeiro passo estiver aberto, dá certo. Se a pessoa já tem uma barreira assim, ó, eu não preciso, não vou usar, não quero, aí realmente é o caso que a gente tem problema, né? Então, às vezes, ele não tá naquele momento de fazer o tratamento. Então, às vezes, a gente tem que suspender, reavaliar, volta o ano que vem, às vezes com outra cabeça, né? E aí a gente consegue ajudar. Muito legal. E essa parte da... Assim, a gente tá falando da perda de audição, né? Eu tenho um paciente que às vezes tem autoesclerose, que também leva, né, essa questão da perda de audição, dificuldade. Também é uma indicação. Aparelho auditivo, com certeza, é uma Isso. indicação. A otosclerose aí é uma calcificação naqueles ossículos, né? Em um dos ossículos que ele vai ficando calcificado e aí ele segura a vibração do som, o som não consegue passar completamente. Então a gente tem uma perda de energia do som, né? A pessoa escuta mais baixo. Tem indicações também de alguns casos que é cirúrgica, que pode ser colocado uma prótese no lugar, né, de um dos ossículos, mas lógico, é uma indicação médica que vai conversar com o paciente de riscos, enfim, mas é uma indicação comum de aparelho auditivo, né? Principalmente o paciente que não vai ter indicação cirúrgica, não quer fazer cirurgia, é um resultado muito bom, inclusive, porque aí eu só preciso de energia para ultrapassar esse ciclo e lá dentro, geralmente, ele tem as células auditivas preservadas, né? Então, é uma perda, é uma audição com menos distorção, né? Então, o resultado com o aparelho auditivo é muito bom. E aí, E fala um Gabi, pouco até... sobre a terapia sonora depois, mas se for falar alguma Isso, coisa... então, Eu tô até cortando pra pulei, né? A você? gente foi inverter. Oi? Meu vídeo tá cortando pra você? Um Tá ficando um pouquinho mais pouco. lento. É. O seu também. Se há conexões, mas acho que tá dando pra ir, né? Acho que... Eu tá um pouquinho mais lento, mas não tá picotando sua fala. então tá bom. Então, Gabi, assim, da terapia sonora, né, que eu falei um pouquinho da importância do paciente de zumbido, agora voltando bem específico para quem tem zumbido. Então, lógico, tem perda de audição, eu corrijo a perda para estar mandando informação de som para esse cérebro. Então, o paciente com zumbido, a regra de ouro é evitar o silêncio, né? Porque o silêncio faz destacar o zumbido, né? Então, tem muito paciente que chega falando, ó, eu tenho zumbido, mas só percebo a hora que eu vou dormir, né? Que é a hora que desliga tudo, fica em silêncio, mas na verdade esse zumbido estava ali o dia todo, né? Ele só não percebeu, né? Então, se eu tenho uma perda de audição, primeira coisa eu vou corrigir com o aparelho, um aparelho auditivo convencional, que eu só vou corrigir os sons, e isso já vai enriquecer esse cérebro de sons, né? Sons que ele não ouvia normalmente, ele começa a ouvir, isso já melhora a percepção do zumbido, que é o que a gente observa bem na prática, tá? Além disso, se é um caso de um zumbido muito importante, se ele tem perda de audição ou não, mas, por exemplo, eu não consigo, mesmo com o som ligado, ventilador ligado, televisão ligada, mesmo assim eu não consigo, né, me distrair. Primeiro a gente até orienta isso, ó, põe uma música, né, põe uma música que você goste, liga ventilador, liga televisão. Às vezes o paciente que tem dificuldade até só para dormir na hora por causa do zumbido, tem até essas fontes de água, né, que fica escorrendo uma aguinha, fica aquele barulhinho de cachoeira ali, então a gente orienta pôr na cabeceira da cama. Então, isso são estratégias, né, que a gente fala que é do enriquecimento sonoro,
que é para ajudar nessa distração do cérebro, desviar a atenção do cérebro para o zumbido, né? E uma coisa legal, acho que até a doutora Letícia falou, é que assim, o nosso cérebro que percebe esse zumbido, né? Que percebe esse barulho. E depende da intenção, da consciência que a gente põe nesse zumbido, a gente dispara informações para várias áreas do nosso cérebro, né? Então, uma das áreas é o sistema da emoção. Então, por exemplo, quando a gente ouve um barulho de chuva, é gostoso, né? Assim, geralmente, uma chuva para dormir, então ativa uma emoção gostosa. Então, eu posso dormir com barulho de chuva tranquilamente, que isso não é nocivo para mim, ele não me atrapalha. Agora, se eu vou dormir com o chiado do meu zumbido, aquilo vai na área do meu cérebro, porque aquele chiado é um chiado que eu não controlo, que não é um chiado que tem significado, ele é um chiado que é de um problema. Então, de novo, assim, o papel da fono também nesse tratamento de zumbido, que a gente fala do aconselhamento, que é tentar explicar tudo isso para o paciente. Falar, ó, quanto mais foco você der para o zumbido, mais você colocar sentimentos ali negativos, que ele é alguma coisa grave, que ele é uma coisa que vai causar algum problema sério em você, que ele é do mal, ele vai ser intensificado, né? Ele vai ser intensificado de uma maneira negativa, né? Então, assim, essas estratégias de a gente falar assim, ó, desvia, né? Coloca um sonzinho aqui, um sonzinho ali, é para cada vez mais o cérebro ir esquecendo um pouquinho mesmo dele, tirando o foco dele. E, na verdade, a gente nunca fala, Gabi, em mascarar o zumbido, né? Então, por exemplo, não é pra gente colocar um chiado, sei lá, uma música, para encobrir esse zumbido, para ele desaparecer. Porque a hora que eu desligo o som, esse zumbido ele tá ali gritando, né? Então, o princípio desse tratamento de enriquecimento sonoro é a gente ter um som no ambiente, mas o zumbido ele ainda tá ali. Eu percebo que ele tá ali, mas ele tá muito escondido. Então, num momento que eu tô com um pouco mais de silêncio, o cérebro ele não tá lembrando muito daquele zumbido, né? Então ele não intensifica muito, né? Então a primeira regra é fazer ele se habituar, na verdade, né? Isso aí. Esse é o processo de habituação, né? Então, é como se eu enganasse um pouco, né? Eu ensinasse o cérebro que esse zumbido, ele é um barulho de fundo. Ele é um barulho de fundo igual a chuva, igual o carro passando lá na rodovia, né? Por que a gente não fica prestando atenção, né? Falando, nossa, olha, o carro tá passando, o carro tá passando, o carro tá passando. Porque é um barulho que nosso cérebro fala, é o barulho do carro, é nocivo, não dou bola para ele, desliga, né? Igual a gente, quando a gente está andando, a gente não fica prestando atenção no barulho do nosso chinelo, do nosso sapato, né? Mas agora se eu falo assim, ó, ouve o barulho do sapato, eu consigo focar naquilo e prestar atenção, né? Então, o zumbido tudo se baseia no tratamento de zumbido, é eu tirar um pouquinho a consciência desse som, que ele é um barulho de fundo, né? E esses sons do ambiente ajudam nisso, né? Como faz parte do tratamento mesmo. E aí, Gabi, assim, isso é uma orientação geral que a gente fala para os pacientes colocar os sons, né? E tem também aplicativos para isso, né? Então, por exemplo, esse paciente que tem dificuldade para dormir, que ele não tem a fontezinha lá. Então, tem aplicativos que aí depois a gente pode até escrever ali na legenda. Tem vários, né? Tem do fabricante que eu trabalho que chama Resound Relief. Resound Relief. É dele? Resound, que é do fabricante que a gente trabalha. Relief de alívio em inglês, né? Depois a gente coloca nos stories. Resound com D. Né? Depois eu coloco nos stories. É Resound Relief, né? Tem também o Relief Sound, tem o Tinnitus Relief. Tem vários. Foi sem querer, depois eu vou colocar nos stories. Vou anotar aqui. Eu escrevi ali. Então, assim, tem vários aplicativos assim, mas só uma curiosidade. Então, por exemplo, aí tem vários sons que eu posso escolher, tem já sons prontos e sons que eu posso escolher ali, sons da natureza, sons de, por exemplo, cachoeira, mar, passarinho, aí tem uma tela que eu posso pôr músicas no fundo também, então eu crio um sonzinho gostoso que possa mascarar, encobrir um pouquinho meu zumbido, e põe, por exemplo, um temporizador. Ele tem um temporizador assim que eu posso deixar ele tocando 30 minutos. Então eu deixo lá na cabeceira da cama, ele fica lá 30 minutos, que é o tempo mais ou menos de eu pegar no sono, e depois ele desliga, né? Isso assim, para dormir, se realmente o zumbido estiver incomodando.
para um paciente, por exemplo, que usa aparelho auditivo, porque tem uma perda de audição, ele pode usar isso até durante o dia, né? Então ele está trabalhando e o zumbido lá incomodando. Ele está num ambiente silencioso, que não dá para ele ligar nada. Então ele pode pôr lá no aplicativo. E hoje em dia, né, o celular se comunica com os aparelhos auditivos, né? O aparelho auditivo hoje é um fone de ouvido Bluetooth também. Então, aí a tecnologia vai embora, né? A gente nem vai entrar muito em detalhe, mas tem muita coisa legal, né? Então ele transmite o som do celular para o aparelho, então isso também dá um enriquecimento sonoro para ele conseguir se concentrar, para o zumbido não incomodar tanto ele. Então tem isso dos aplicativos. E aí, você tinha me feito a pergunta assim, existe um aparelho específico para o zumbido, né? Então, na verdade, não. O aparelho auditivo é um aparelho auditivo, né, que vai corrigir a perda, mas existe um recurso dentro do aparelho auditivo, né, que chama gerador de som, né, que numa época virou meio moda, até alguns otorrinos já, tem zumbido? Encaminha para aparelho com gerador de som. Mas assim, não é nada milagroso, né? Então, o que é esse gerador de som? Então, é um aparelho auditivo. Se a pessoa tem perda, eu posso estar corrigindo a perda de audição normal. Uhum. Se ela não tem perda de audição, eu só uso esse recurso, o gerador de som. Então, o próprio aparelho auditivo, ele vai ficar gerando um ruído, que é um ruído branco, a gente fala, que é um chiado, É um barulho que eu posso modular, deixar ele mais alto, mais baixo. Sem Oi? alteração de frequências diferente de uma música, né? Que tem os seus altos e baixos. Isso, não são sons não é um som que tem um significado, né? Então é um chiado mesmo que eu posso modular ele e eu controlo a intensidade dele. E se eu tiver que ligar esse gerador de som, aí entra a importância dessa acufenometria, que aí eu meço o volume desse zumbido, então a percepção do zumbido é em 10 decibéis. Eu tenho que deixar esse chiado que eu estou fazendo do aparelho menor que 10, porque ele tem que perceber o zumbido e tem que perceber esse chiadinho que o aparelho está fazendo de fundo, para, de novo, deixar o zumbido um pouco mais disfarçado. Uhum. Mas percebe que, assim, isso, na verdade, é o último dos casos, assim, quando a gente já tentou de tudo, nada deu certo, já foi para todos os profissionais e esse zumbido comprometendo a vida desse paciente. Aí a gente pode fazer o teste desse gerador de som. Mas, imagina, além dos sons do ambiente, além do zumbido, ele tem que acostumar com um chiado ali que o aparelho está fazendo, né? Então, por isso que a gente fala que é o último caso, que é aquele caso, assim, que é extremo, né? Hoje, todos os anos que eu trabalho com isso, eu tenho 2 pacientes com um gerador de som ligado. Um deles já chegou muito desesperado, já usando chiado de aplicativo de celular, ele estava super alto. E aí, assim, até a fala desse paciente era assim, eu sei que esse chiado que eu estou ouvindo, por exemplo, do celular ou do aparelho fazendo chiado, eu tenho controle sobre ele. E o meu zumbido eu não tenho controle. Então ele preferia ouvir esse chiado que era um chiado chato também, que não tem significado, é um chiado do aparelho, mas o cérebro dele dava um significado que aquele chiado é do aparelho, não é dele. Quando ele quiser, ele tira. Então, de novo, é o significado que o nosso cérebro dá, a intenção que ele dá para o zumbido, né? Então, esse gerador de som que algumas pessoas falam, é um aparelho para o zumbido, né? Então, eu falei, não é nada milagroso, se eu vou colocar isso, ele vai desligar o zumbido. Não. Então, o cérebro ele vai ter um tempo que também vai ter que acostumar com esses 2 estímulos, e a tendência, né, a fono tem que acompanhar para ir tentando reduzir esse chiado do aparelho ao longo do tempo, até o paciente não ficar dependente desse chiado. Então, é um tratamento até com prazo para terminar, né? Então, muitas pessoas não colocam, até assim, pelo investimento, né? Eu vou colocar um aparelho só para fazer o chiado, depois eu vou até parar de usar isso. Então, mas tem casos específicos. Por exemplo, eu tenho 2 que usam, mas são casos de zumbidos bem importantes, assim, que a gente não conseguiu amenizar com nada, né? Mas e é legal, assim, existe, né? Essa diferença também. Não saber que existe, que é nada milagroso, mas é legal, vai na fono, né, conhece. Nem tem pacientes que falam assim, eu vi que na internet que é um aparelho assim, que ele vai gerar uma onda que vai cancelar o zumbido, né? Então eu falei, calma, não é bem assim, seria maravilhoso se fosse, né? Então, qualquer som que a gente põe ali no ouvido,
E os casos de zumbido seriam, Não né, seria todos zero. Zero. sucesso, né? Então, então o princípio desses aparelhos para zumbido, esses geradores de som, é o que eu falei, é mais um estímulo de som para o cérebro desviar a atenção. Mas se a gente consegue fazer isso de uma outra maneira, é muito melhor, é muito mais confortável, muito mais fácil, né? Perfeito. Então, Mas então acho que muito isso bom, porque as pessoas às vezes só acham que existe, que exatamente o que você está falando, que o aparelho auditivo, ele vai corrigir, obviamente, a perda auditiva, mas não é só isso, né? Não é só pelo fato de melhorar essa qualidade auditiva. E aí a gente entra na parte, assim, na consequência, né, da perda de audição. A gente sabe que ela é progressiva, né? E dependendo do fator causador também, né? Se é uma doença sim, degenerativa, genética, tudo. genética, alguma coisa, ela é progressiva. E me fala assim, que a gente escuta às vezes aquelas manchetes sensacionalistas, né? É, sobre a demência, sobre o Sim. Alzheimer e a relação dessa perda auditiva, né? Não é só Então, sobre o zumbido agora, mas é sobre a perda em si. Fala pra gente, pra gente ir finalizando, que eu não sei se o Instagram vai cair ou não, porque é, normalmente é 1 hora, mas acho que a gente começou um pouquinho depois das 9. Mas fala pra gente sobre isso, essa consequência da perda auditiva para uma pessoa que ela não acaba indo atrás, né, então, dessas questões. a- até, Gabi, assim, às vezes o paciente fala assim, não, mas eu vim aqui para tratar meu zumbido, eu não tô pensando na perda. Então, às vezes eu falo assim, ó, mesmo se você não tivesse o zumbido, você teria que tratar essa perda, Uhum. porque ainda mais quando é uma perda mais acentuada, mais importante, porque a perda auditiva, Gabi, como a gente até já falou um pouquinho, ela é um impedimento de chegar a estímulos lá no cérebro, né? Então, você falou das notícias sensacionalistas da demência, mas isso é que hoje em dia está mais comprovado, né? Isso já tem muitas pesquisas, muitos estudos comprovando, né? Então, e os estudos são feitos assim, em grupos que têm audição normal, em grupos que têm perda e usam aparelho, e em grupos que têm perda e não usam aparelho, não fazem nenhum tratamento. Então, nesse grupo que está em privação de sons, que não faz o tratamento, que não usa aparelho, a prevalência das demências, do Alzheimer, das demências em geral, ela é muito mais alta. Então, hoje em dia, pode-se afirmar que a perda auditiva ela é um fator de risco para as demências. Lógico que quanto maior o grau da perda, maior é o risco, porque é menos estímulo ainda chegando, né? Então, é uma preocupação, sim, porque hoje em dia tudo é cérebro, o cérebro comanda tudo, né? Então assim, e isso acontece porque a gente está enviando menos estímulo para o cérebro e também por uma outra consequência da perda de audição, que é, às vezes até o isolamento, né? Então, a perda de audição, ela causa comprometimento social, de comunicação, né? Então, aquela pessoa que às vezes não consegue já acompanhar uma conversa em grupo, né, de várias pessoas falando ao mesmo tempo. Então, no silêncio ela vai bem, mas quando tem competição de som, mais pessoas falando ao mesmo tempo, ela já começa a não entender. Ela tem que fazer mais esforço. Isso porque tem a perda, não está chegando todos os estímulos lá. Então, ela cansa mais e aí ela não entende errado, aí a família já reclama e aí ela vai evitando situações, né? Então, ela ficando mais isolada, isso é assim, muito comum no idoso, mas não é só idoso, Uhum. não, né? A gente vê muito paciente jovem aí, já com uma vida social, às vezes, um pouco mais, assim, diferente, isolada, porque já não consegue socialmente conversar com os amigos, ou até no trabalho já tem algum problema, né? E Tem aí, esse vergonha, isolamento, né? tem vergonha, eu nem vou, eu vou perguntar, que vergonha, eu não entendi, né? E aí, assim, esse isolamento é menos estímulo ainda no cérebro. Além da falta de estímulo de audição mesmo, ela tem o estímulo de conversar, de ser ativo, né? Então, por isso que as demências, elas são bem comprovadas hoje, né? Pode Porque acontecer. se o E fora que, estímulo não né, está ouvir, conversar. chegando, se o estímulo não Oi? está chegando, se o estímulo não está chegando no nosso cérebro da forma que deveria, nosso cérebro, o nosso corpo, na verdade, ele quer economizar energia, né? Então ele acaba, de uma certa forma, se esse Desligando. neurônio não está sendo utilizado mais, vou dar uma desligadinha aqui nele, porque não está
sendo usado. Então, é assim que a gente começa a Desliga. ter É. essa perda auditiva com essa É. consequência, né? E isso é muito lento, né? Então, assim, é aquela pessoa que já começa a processar a informação mais devagar, de fazer as coisas mais devagar, né? E a audição é uma porta de entrada de estímulo e de convívio social, né? E assim, as outras consequências, lógico, né? Até segurança, né? A pessoa andar na rua, perceber uma buzina quando ela tá mais longe, né? Porque o problema não é só quando tá perto, quando tá perto o som tá alto. Então, né, dependendo do grau da perda, a pessoa escuta, mas quando tá vindo, né, um carro lá longe, uma moto lá longe, aquela buzina lá longe, eu já começo a perder essa informação. Então, desde segurança, evitar até acidentes, a gente fala que a nossa audição ela também ajuda a gente a se orientar no espaço, né? Então, e desde o convívio social, do cérebro, da demência, então a audição ela é muito mais importante do que a gente imagina, né? E aí o zumbido em tudo isso, que eu falei, ele é um alertazinho que às vezes alguma coisa ali tá acontecendo. Às vezes eu falo assim, ó, até é bom, né, para algumas pessoas às vezes ter o zumbido, porque faz ela ir atrás e fazer o exame, senão às vezes ela nem iria fazer uma avaliação e nem saberia que tem uma perda, né? E aí trata no momento mais avançado e aí o tratamento não é o mesmo, né? Já tem consequências aí. Maravilhoso! Então, Tati, acho que a gente Acho que pode é deixar isso, né? de recado para as pessoas zumbido e perda auditiva, né? Eles têm uma certa relação, Relação. né? A perda auditiva é o maior fator, né, de aparecimento mesmo do zumbido. Então, se você tem zumbido, seja do tipo que for, seja de um lado ou de dois lados, a primeira coisa a se fazer é procurar, né, um otorrino, fazer uma audiometria para ver se tem caso de perda de audição, né, numa audiometria convencional ou de altas frequências, tendo indicação de um aparelho auditivo, por mais que você não esteja percebendo essa perda, procure sim, né, um fono que trabalhe de uma forma séria com os aparelhos auditivos para poder te fazer uma orientação correta, né? Para saber Isso, realmente. e é uma tentativa, não é uma obrigatoriedade, Exato. né? Então ele vai conhecer, ele vai testar em casa no dia a dia, vai ficar um tempo, né? Se a gente avaliar também que não foi o caso de a gente vai encaminhar para outro profissional, vai dar essas outras orientações, então é muito individualizado, né? Ele tem que ser avaliado como um todo mesmo. Não sabe, então é isso que a gente falou, dá para utilizar o aparelho por um tempo, né? Fazer uma experiência em casa, no seu dia a dia. Sim, Não é você dá foi pra... procurar Sim. o aparelho aditivo, você vai ter que sair de lá já com o aparelho aditivo pago e tudo É, mais. Não. ou vai ter que testar só lá. Tem paciente que fala, nem vou porque eu vou testar lá eu não vou perceber. Não, ele tem que ir para casa, principalmente paciente zumbido tem que ir para ter essa experiência, né? E aí, com uma fono que possa auxiliar a fazer toda a adaptação de uma forma tranquila, conduzindo um aconselhamento, porque sim, a gente tem tratamentos para o zumbido. Você não tem que conviver com isso e ponto final. Se vira aí, você no seu mundo se vira. Tem tratamentos, e sendo o aparelho auditivo uma opção para quem tem indicação, né? Para que tem. Isso. E como a Tati falou também, o gerador de ruído também para alguns casos, com algumas indicações, não é para todo mundo. Está disponível para todos, mas não é para todo mundo. Seria mais ou menos. Primeiro, a gente vai guiando. E assim, às vezes a gente vai ter esse paciente que está lá comigo usando o aparelho, mas ele vai precisar da Gabi fazendo alguma, né, alguma orientação, alguma questão também da questão da, né, muscular aí. Então, às vezes é um conjunto de coisas. Às vezes não é só uma causa. A gente está falando que a perda é a principal, mas às vezes ela está associada a outras questões também. Então, o trabalho sempre vai ser junto, né? Bom, o zumbido é uma imensidão. Muita coisa para falar sobre ele. A gente deu uma pincelada aqui sobre algumas coisas. Eu agradeço imensamente, Tati, sua disponibilidade, por estar aqui junto, abordando esse assunto que tem que ser falado um pouco mais para as pessoas quebrarem essas falsas ideias, né, em relação a tudo isso. Você tem mais alguma consideração para fazer que você acha importante falar para os pacientes?
que estão escutando a gente, para quem nos segue. Eu acho assim, também agradeço você, né, pelo convite, pela confiança e assim, você tá lá perto da gente foi a melhor coisa que aconteceu, porque, né, mais um profissional que soma para os nossos pacientes zumbido que a gente se angustia junto com eles, né? Então assim, gente, eu consegui melhorar uma parte, mas eu quero ainda melhorar mais, né? Ou eu não consegui resolver nada, eu tenho que encaminhar para o profissional que sabe o que está fazendo, né? Então, o fisioterapeuta que conhece sobre zumbido, você foi nosso sonho de consumo, né? Então a gente está com uma equipe bem legal aí e acho que quem ganha é a gente, lógico, a gente consegue fazer um trabalho legal e os pacientes, né? Então acho que a Flávia é que tá isso. aqui também, da Audi 9, clínica aqui no Golden Office, que faz a parte de audiometria. Encaminho todos os meus pacientes para lá para refazer essas audiometrias. A gente está com uma equipe bem legal. Muito bom, muito legal. A Audi 9 é referência em toda a parte de audição, né? Então, desde o diagnóstico, igual eu falei, a gente recebe exame de fora, a gente tem que dar uma confirmada, então a gente tem uma equipe lá que a gente confia de olho fechado para fazer a avaliação e o tratamento para estar acolhendo. Então, eu sou da Cliaudio, né? Que é uma clínica bem ampla, falando de tecnologia, de aparelho auditivo, mas aí dentro da Audi 9 a gente tem essa equipe de investigação da perda, tudo relacionado à audição, então a gente está muito bem assessorado. Perfeito. E a gente está à disposição, né, Gabi? Se alguém quiser mandar mensagem aqui no direct, alguma dúvida do que a gente falou aqui, a gente está super à disposição. Sim. Então, a gente vai encerrando por hoje. Semana que vem vai ser na terça-feira, não vai ser na segunda, vai ser com a Mari, a minha sócia. A gente vai falar do papel da fisioterapia dentro do zumbido, né? Nessas questões que a gente pode ajudar também um pouquinho cada paciente que aparece aqui pra gente com algumas questões. Então, um pouquinho de cada profissional, estamos falando aqui, para que possa trazer mais ferramentas para os pacientes. Então, eu agradeço muito, Tati, novamente. Obrigada pela parceria, pela disponibilidade. Agradeço todo mundo que esteve aqui. Eu vou salvar então a live, vai ficar lá no feed para quem quiser rever. Tem muito conteúdo bom aqui, muita informação que a Tati trouxe. Eu aprendi muito, muito mesmo. Porque a gente também é isso, né? Cada live que a gente faz... Tem uma troca, né? Tá bom? Obrigada. Semana que vem eu vou aprender com você também. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que está aqui. As meninas, Fabi, Rô, Flá. Beijo. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.